Olá, pessoas que estão assistindo esse vídeo. Ahn, é, é meio estranho o primeiro vídeo, mas tudo bem. Primeiramente, feliz 2018. Já estamos no ano novo. Que legal. Isso é muito estranho, mano do céu. Então, primeiro dia. Não, primeiro dia. Olá, gente. Eu não sei o que dizer. Hello, folks. Como vocês estão? Primeiramente, feliz 2018, né? Feliz ano novo. E eu espero que 2018 tenha sido muito legal até então, né? Cheio da presença de Deus, que é o mais importante. E como todo ano, né? Mais um ano assim. E como todo ano, eu acredito que a maioria já deve ter pensado no que fazer durante o ano, no que aguarda durante o ano, ou resoluções e promessas, e fez aquela listinha de planos para 2018 e todas essas coisas que a gente realmente normalmente faz. O que é beleza, o que é normal. Mas eu tenho um conselho que eu acredito ser o melhor conselho para 2018. E tá lá em Mateus 6, que é um dos meus capítulos favoritos. E a partir do versículo 25, eu vou ler na versão da mensagem. Aqui. Então, mas pode acompanhar nessa Bíblia, não tem problema. Diz o seguinte: Não fiquem aflitos com a comida que terão de pôr na mesa ou se o guarda-roupa está fora de moda. Há muito mais coisas na vida que a comida que vai para o estômago. Há muito mais coisas para se ver que as roupas que vocês usam. Olhem para as aves, livres e desimpedidas. Não são presas a nenhum emprego e vivem despreocupadas aos cuidados de Deus. E vocês valem para Ele muito mais que os passarinhos. Versículo 30. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acha que Ele irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Quero convencê-los a relaxar, a não se preocuparem tanto em adquirir. Em vez disso, prefiram dar, correspondendo assim ao cuidado de Deus. Quem não conhece Deus e não sabe como Ele trabalha é que se prende a essas coisas, mas vocês conhecem Deus e sabem como Ele trabalha. Orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupe com as perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem quanto ao que pode ou não acontecer amanhã. Quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Esse esse capítulo é com certeza um dos meus favoritos da Bíblia e na verdade ele se tornou um dos meus favoritos da Bíblia. E porque esse é um conselho uh, que eu dou pra vocês é porque eu passei por isso no ano passado. Ao longo do ano, eu comecei o ano fazendo vários planos e pensando em várias coisas que podiam acontecer, animada para as coisas que eu sabia que estavam agendadas para acontecer, pensando, Deus, eu preciso de um emprego, Deus, eu preciso ir a fundo na faculdade, que eu tinha acabado de mudar de faculdade, Deus, eu preciso desenvolver esse ministério. Muitas coisas começaram a acontecer ao mesmo tempo junto. Eu assumi um ministério na minha igreja, eu comecei a trabalhar, eu tava entrando em uma nova faculdade e eu comecei a ficar tão atarefada com essas coisas e tão desesperada que eu comecei a perder o foco daquilo que de verdade interessava. A chegar a um ponto que Deus olhou pra mim, ele olhou pra mim e falou assim, Belle, acorda, vamos, foca aqui, presta atenção, olha o que eu tô dizendo pra você. Busque primeiro as minhas coisas e o resto eu vou cuidar. Ou seja, cuide das minhas coisas que eu vou cuidar das suas. Eu conheço você, eu sei os seus planos, eu sei o que você está pensando, eu sei as coisas que você está sonhando, que você está almejando, e por conhecer, eu vou cuidar delas, mas você vai cuidar das minhas coisas. E isso foi, pra mim, um baque no momento, porque eu estava com tanta coisa, tanta tarefada, que eu, de fato, comecei a esquecer das coisas que realmente importam e que Deus, Ele cuida de mim melhor do que eu jamais poderia imaginar. Quando essas coisas da vida começaram a ficar pesadas pra mim, eu simplesmente confiei nele, descansei nele e acreditei que ele estava cuidando. Eu tinha essa mania, ainda tenho, né? A gente tem que dar aquelas acordadas de vez em quando pra se lembrar disso, de se preocupar com o dia de amanhã, de ficar desesperada, de
ao ponto de você deitar para dormir e sonhar com a situação, de acordar já pensando no que vai acontecer e de querer agir e fazer as coisas antes do tempo. Quando Deus ele olha pra gente e fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, eu estou cuidando de tudo. Se eu estou cuidando das flores do campo, das aves do céu que não trabalham e não precisam de. Não trabalham, não precisam nem se esforçar para isso. E ainda assim tem comida, ainda assim elas sobrevivem da melhor forma possível. Eu não iria cuidar de você? Que planejei, que cuidei, que amei, que dei minha vida por você. E aí eu comecei a realmente pensar nisso. E no momento em que comecei a focar realmente, a buscar primeiro as coisas do reino, as outras coisas de fato começaram a se acrescentar na minha vida. Porque é automático, quando a gente começa a buscar as coisas de Deus, a gente se aproxima dele, a gente fica mais perto da presença dele. E quanto mais perto da presença dele, mais claro vai ficar os planos dele para a nossa vida, mais claro vai ficar os sonhos dele para a nossa vida, mais fácil vai ser ouvir a voz dele guiando a gente através das situações da nossa vida. No versículo aqui do fim, no final do capítulo do 34, a parte B, diz: quando depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Ou seja, quando a gente cuida das coisas dele, quando a gente se preocupa com aquilo que ele quer que a gente faça, ele vai cuidar da gente mesmo nas situações difíceis. Não que ele deixe de cuidar da gente, mas ele cuida das nossas coisas e da melhor forma possível, ele cuida das nossas coisas melhor do que a gente pode cuidar das nossas coisas. E essa é a parte mais importante, eu diria, nessas coisas, porque à medida que a gente cuida das coisas de Deus, ele cuida das nossas coisas. Então, nesse ano de 2018, coloca como prioridade da sua vida buscar as coisas de Deus e cuidar das coisas de Deus. Da certeza de que ele vai cuidar dessas coisas. Se eu fosse aqui parar pra contar cada coisa maluca que já aconteceu nesse período enquanto eu tava ocupada buscando as coisas de Deus e as minhas coisas começaram a se acrescentar de forma que ficava tipo, como isso é possível? E se eu for contar aquela história de então, se não fosse Deus, seria inacreditável que coisas daquele tipo aconteceriam. Então, foca no que é importante. Porque as coisas de Deus, o reino de Deus, ele é eterno e as coisas dessa terra, elas são passageiras. E Deus, ele se importa muito mais com o que é eterno do que com as coisas terrenas. Então, é isso. Fica com Deus, dá uma lida, dá uma meditada, pensa nessas coisas, foca nas coisas de Deus, coloca suas mentes nas coisas de Deus. E você vai ver coisas incríveis acontecerem na sua vida. Deus abençoe. Fiquem com Deus.